Continuando aqui o tema, quem matou o Senhor Jesus Cristo? Podemos também incluir por que ele morreu e também por quem ele morreu. Se você creu que você foi Deus permitiu, proporcionou, ofereceu gratuitamente de que eu e você crescemos e nós uníssemos na sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição e nossa união com Deus, o Pai, por meio do Senhor Jesus Cristo, toda essa obra gloriosa. Por isso que 1 Coríntios 1,18 diz certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos ou que fomos salvos, é o poder de Deus, poder do amor, poder da graça, poder das misericórdias do Senhor Deus. Se fomos alcançados, é necessário para que nós tenhamos um coração de arrependimento, um coração de amar e buscá-lo, buscá-lo pela ação dele ter nos buscado, ter nos conquistado, ter nos atraído com laços de amor, como foi lá na cruz, em meu e seu favor. Quando isso estiver acontecendo, nós vamos entender que nós nascemos, o pecado foi imputado em nós. Foi imputado em mim e você. Porque você nascemos com a natureza de Adão. Foi imputado o pecado, Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado no mundo. Mas também por um só homem nós podemos ter libertação do pecado por aquele que veio, por esse um homem também, que é o Senhor Jesus Cristo. Por ele podemos ser libertos do pecado. E ele o fez por meio da cruz, quando ele nos atraiu e nos convenceu, Espírito Santo entrando em ação, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque nós não cremos nele. Por que não cremos? Porque quem é portador do pecado não tem como ele crer em Jesus, a menos que o Senhor Jesus, que é autor e consumador da fé, conceda a fé para que essa pessoa possa crer nele. Coisa linda! Sou apaixonado pelo meu Senhor Salvador e muito grato. Pena que eu não consigo responder favoravelmente a tudo o que ele fez e ainda continua fazendo. Por causa desse cara aqui que sou eu. Muitas vezes eu impeço a ação graciosa desse Deus amoroso. Mas eu preciso conhecer ainda mais, saber, para poder crer. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Esse velho homem que foi imputado o pecado, esse velho homem que é a natureza de Adão, do primeiro Adão. Jesus Cristo é o último Adão. Por um só homem entrou o pecado, mas também por um só homem também foi tirado o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o último Adão. Eu preciso saber disso, queridos, queridas, amados e amadas de Abba, do Pai, Paizinho. Senão nós não temos gratidão, não temos reconhecimento daquilo que ele realizou, se nós conhecermos superficialmente. Jesus, sabe o que acontece? Eu aceitei a Jesus, Jesus morreu por mim lá na cruz, perdoou todos os meus pecados, agora eu estou salvo.
Irmão, não foi você que aceitou ele. E se você aceitou ele, foi uma reação da ação dele ter aceitado você. Ter aceito você. João 15,16. Não fosseis vós que escolhestes a mim, bem pelo contrário, eu escolhi vocês e vos designei para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Há um caminhar para chegar lá no final. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Para chegar até lá, tem um caminhar. No próprio versículo. Eu preciso saber. Mas saber com experiência, e só ele que pode produzir isso. Que em mim foi imputado o pecado. Mas quando Cristo me atraiu, ele amputou o pecado. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29. Ele me levou à libertação do pecado, na morte de Cristo, porque ele morreu. Quem matou o Senhor Jesus Cristo? Foi eu. Quem matou foi o Pai. Mas a motivação, quem causou a causa, foi eu. Porque eu já nasci pecador. E se eu não crer, não me unir, não for unido na morte com Cristo, continuarei ainda com o pecado. Por quê? Porque me foi imputado o pecado. Para ser amputado o pecado é só quando nós cremos que fomos crucificados com Cristo naquela cruz. Paulo grita, Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo. Por isso que vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. O libertador vive em mim. Eu que antes era escravo do pecado e foi necessário eu saber para poder crer que eu fui crucificado. Que eu morri. Considerados mortos para o pecado. Romanos 6,11. Mas agora Cristo vive em mim. Ele fala duas partes. Consideráveis mortos para o pecado, agora vivo para Deus. Em Cristo Jesus. Antes eu era morto por pecado, porque a minha própria natureza, que eu nasci com ela, eu estava continuando com ela. Não tinha sido tratado pela cruz. Alguns podem até dizer, e eu ouvi muitos, eu nunca ouvi, tenho 30 anos de igreja, tem um senhor que chegou para mim, eu nasci dentro de uma igreja evangélica, 50 anos, eu tenho mais de 50 anos de idade, eu nunca ouvi sobre a minha morte, a morte do meu velho homem com Cristo na cruz. Falei, que bom que você ouviu agora, meu irmão. E eu creio, ele diz. Estou indo emocionado, eu estou indo tão feliz para casa. O peso que eu estava tentando de toda maneira agradar a Deus. Mas com meu velho homem, impossível. Só o novo homem, Efésios 4:24, novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade, esse novo homem que é Cristo, esse agrada a Deus através da minha vida e da sua vida, que é através da vida dele, do nosso viver pela vida dele. Porque Jesus Cristo morreu na cruz. Porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Fomos imputados. É verdade. Nós já nascemos imputados ao pecado. Mas em Cristo. Cristo fala da cruz. Cristo fala da missão do Senhor Jesus. O Cristo de Deus. O Messias.
Em Cristo fomos amputados pela graça de Deus. Para quê? Possamos viver pela santidade da vida do Senhor Jesus Cristo. Em Colossenses 1:27, a palavra do Senhor diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, não habita em um homem onde Adão ainda vive. Aonde o velho homem não foi tocado, não foi tratado. O Senhor Jesus Cristo não vive dentro da mesma jaula, nem possível ter vida tranquila onde o leão e o cordeiro vivem. O leão e o gnu. Lembra esses filmes aí? Animal Planet e outros mais, na África. Dá para viver em paz onde o gnu e o leão na mesma jaula? Impossível. Impossível viver o velho homem com o novo homem na mesma pessoa. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Tem acordo com a natureza pecaminosa e a natureza divina? Então, Deus providenciou exatamente a nossa necessidade, real necessidade é amputar de nós a natureza pecaminosa e imputar em nós a vida do Senhor Jesus Cristo. Isso é cristianismo. Não é pertencer à igreja, à espírita, à evangélica, à católica ou à denominação A, B, C, D. Como alguns aí acham que a sua denominação que salva. Atos 4:12. Presta atenção. Se você é um daqueles que dizem, se você estiver na minha denominação, você é salvo. Ou passar pelo batismo da minha denominação. Não, o batismo é em Cristo. Na cruz. E outra coisa. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Dê uma olhadinha na sua Bíblia. A sua denominação salva? O seu fazer é suficiente para que você possa ser salva? Isso é justiça própria. Dá uma olhadinha em Isaías 64:6. Trapo da imundícia. É produção da carne. Em João 6,63 diz que a carne para nada aproveita. Cristo Jesus, Senhor Jesus Cristo, é o único poderoso para salvar. Cristo é o Salvador, que produz salvação. Cristo em vós é a esperança da glória. Dá uma olhadinha ainda em 1 Pedro, vamos dar uma olhadinha lá. Pena que eu não consigo falar em 5 minutos. 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez. Quem matou o Senhor Jesus Cristo? Eu fui o real causador, provocador e responsável. Responsável pela morte de Cristo. Mas agora eu fico sabendo que ele morreu. Eu fui responsável pela morte de Cristo. Mas eu fico sabendo e dou glória a Deus pelo Espírito Santo ter trazido revelação e verdades eternas. Que se não fosse pela morte de Cristo, eu não teria a minha morte para o pecado. Eu não teria a experiência da morte do meu velho homem. Eu não teria a morte da minha filiação, que não era de Deus, era do diabo. Eu não teria reconciliação com Deus se não fosse pela morte
de Cristo e a minha morte com ele, porque ele foi crucificado e o responsável pela morte dele foi atraído no corpo dele. Fez tudo isso para beneficiar ainda o desgraçado como eu. O maravilhoso Evangelho. O Senhor Jesus Cristo é glorioso. É o Deus da graça. Que grande salvação, que poderoso Salvador, capaz de nos salvar totalmente. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O justo Jesus foi levantado da terra, atraiu os injustos, como eu e você, e nos justificou pela sua justiça e nos apresentou a Deus justificados. Você quer mais do que isso? A sua religião salva? O seu desempenho na sua religião salva? Ser gente boa nesse mundo salva? Ser gente boa nesse mundo é obrigação de cada ser humano, quer seja pecador ou não. Meus queridos, o justo, puro, sem pecado nenhum, atrai o injusto, cheio de pecado, do fio de cabelo até a sola do pé, Isaías 1,6, depois você lê se você quiser. Nos justifica pela sua própria justiça. E nos apresenta a Deus justificado. Você crê que você já foi justificado? Se você crê que você já foi justificado pela sua ressurreição juntamente com o justificador, o justo Jesus, o Salvador Jesus, se pudesse abraçá-lo. Eu posso abraçar em oração, em espírito. E no meu viver diário, ser condizente com a minha declaração desse amor de Deus. O cristianismo é uma reação, irmão, irmã. É a reação. Ninguém pode entrar no Santíssimo Lugar se não tiver a experiência da sua morte e ressurreição em Cristo. Por Cristo crucificado. Ele morreu por nós, pecadores, por decreto divino, a fim de nos incluir na sua morte e ressurreição, para que nós também recebêssemos pela fé todos os efeitos da justiça de Deus, pela nossa morte e ressurreição, juntamente com o Senhor Jesus, e deste modo fôssemos reconciliados com Deus. Por quem Cristo morreu? Por quem Cristo morreu? Por quem Cristo morreu? Pelos pecadores. E eu faço parte desse grupo. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Por que Cristo morreu? Porque Deus, o Pai, o determinou. E o Senhor Jesus Cristo foi obediente
até a morte e morte de cruz. Aí depois o Pai o exaltou sobremaneira. E ele agora está sentado à direita da majestade nas alturas. O vencedor. Por isso que nós podemos ser mais do que vencedores por ele que nos amou. Por quem Cristo morreu? Por mim. Eu estou aqui, ó. É por mim. E para todos aqueles que crerem na sua morte, sua ressurreição, seu sepultamento, sua ressurreição juntamente com ele, com o Senhor Jesus Cristo na cruz. Por mim. Por que Cristo morreu? Porque Deus, o Pai, o determinou. Quem matou Cristo? Foi eu. Por determinação de Deus, para que eu possa viver em plena comunhão com esse Deus tão maravilhoso. Aleluias. Assim nós terminamos com esse tema tão glorioso, que me trouxe muita gratidão, adoração, serviço. Vale a pena viver por aquele que se entregou à morte. Agora, nós que vivemos vida de Cristo, vale a pena nós também nos colocarmos à morte, abrir mão de nossas vidas para que outros possam viver. Vale a pena. Não mais eu, Gálatas 2:20, mas é Cristo, o glorioso, o poderoso, Filho de Deus, Filho do homem, o Messias, aquele que era, que é e que há de vir. O glorioso, misericordioso, o justo, brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, o Messias, Cordeiro de Deus, mas também leão da tribo de Judá, o Filho do Deus poderoso, a palavra, o verbo que estava com Deus e era Deus. Aleluias. Ele é muito mais que isso. Amo-te, Senhor, porque o Senhor derramou. Romanos 5:5. O Senhor derramou o seu amor. Te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Impossível, impossível eu não te amar, não me render, viver para a tua glória. Apesar de mim. Amém. Faça o seu comentário, meus irmãos. Faça, é precioso. Dê um positivo se assim aconteceu, mas também pode um dislike. E se você não está inscrito nesse canal, escreva. Faz bem para a plataforma também. Amém.